Revelado. Milionário descobre mãe oculta após 30 anos e transforma sua vida incrivelmente. O coração de Daniel pulsava acelerado enquanto ele folheava o álbum de fotos encontrado na casa de sua mãe biológica. Aqueles rostos, sorrisos e olhares estavam lhe contando uma história desconhecida, cheia de esperança e dor. Desde pequeno, a solidão o acompanhava como uma sombra. Adotado por uma família amorosa em São Paulo, sempre havia sentido um vazio, uma falta de pertencimento que o dinheiro e o sucesso no mundo da tecnologia não conseguiam preencher. Mas agora, após a morte de seu amigo mais próximo, a necessidade de descobrir suas origens se tornara uma urgência. Ele decidiu partir para o interior em busca de respostas. Ao chegar à pequena cidade, foi recebido por uma paisagem de vastos campos de café que dançavam sobre o vento. O cheiro da terra molhada era envolvente, mas ele sentia um frio na barriga. Estava prestes a se deparar com a mulher que carregava a chave de seu passado. Sua mãe, uma mulher forte, trabalhadora do campo, ainda estava viva. A expectativa de finalmente se conectar a alguém que fosse parte dele misturava-se à ansiedade de um reencontro que poderia não ocorrer como ele sonhara. Ao chegar na casa simples, uma construção modesta cercada por verde, Daniel sentiu seu coração disparar. Ele bateu na porta e, quando ela se abriu, o olhar desconfiado de sua mãe o atingiu como um soco. Ele se apresentou, mas a dor nos olhos dela falava mais alto do que qualquer palavra. Ele sabia que a confiança era uma ponte difícil de construir, e a história de abandono que ela carregava fazia com que a tarefa parecia quase impossível. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E assim, entre silêncios e palavras cortadas, Daniel tentava se abrir, confessar os medos que o acompanhavam. Lembrou-se dos momentos que passou dedicado ao trabalho e como tudo parecia vazio sem amor e compreensão. Enquanto ele navegava pelas emoções, uma tensão pautável pairava no ar. Encontrou o álbum e, ao folheá-lo, sentiu a dor da rejeição do passado e, ao mesmo tempo, um vislumbre de esperança. Ali, ele via fragmentos de uma vida que poderia ter sido, mas que, por acaso, estava traçada em um caminho diferente. Daniel percebeu que tudo o que conquistou parecia inanizável frente a uma vida tão simples e, ao mesmo tempo, tão cheia. Ele se questionava como reconciliar a sua ambição com a luta diária de sua mãe, como quebrar as barreiras erguidas pelo medo. E, de repente, a verdade começou a emergir. Ele ouviu sussurros do passado, segredos que podiam mudar tudo. Como lida com o que pode descobrir sobre sua mãe? O peso e a beleza daquela vida rural, a vulnerabilidade do encontro, seriam um novo começo ou um ponto final? As perguntas se acumulavam em sua mente enquanto o olhar desconfiado de sua mãe se tornava cada vez mais profundo. Neste instante, Daniel começou a perceber que sua jornada estava apenas começando, e a resposta para suas buscas gritava dentro dele, à espera de um momento de coragem para emergir. O que ele realmente desejava? A tensão no ar era palpável, como um violão prestes a ser dedilhado. Daniel olhava nos olhos da mulher que lhe deu a luz, tentando decifrar as emoções que se misturavam naqueles instantes. O silêncio se estendia como uma corda esticada, aguardando um toque que pudesse romper a barreira que o separava. Ele sentia que cada segundo que passava era uma chance perdida de se conectar, de gritar que não o julgasse, que ele não a culpava. Então, com um fio de voz, ele decidiu se abrir. Minha vida sempre foi uma busca, um vazio. Tudo o que eu construí não é nada comparado ao que sinto agora. Por que você? Mas a pergunta não havia terminado. Ele viu o olhar dela se encerrar como se tomasse uma decisão. A mulher desviou os olhos e, por um momento, Daniel pensou que ela iria fechar a porta e se afastar.
mas ela respirou fundo e, aos poucos, sua expressão mudou. Daniel, a voz dela saiu como um sussurro, mas a dor e a luta estavam claramente ali. Você não sabe a verdade, e eu não tenho certeza se estou pronta para contar. As palavras dela, carregadas de peso, pareciam comprimir o espaço entre eles. Ele podia sentir a fragilidade daquela revelação apenas na forma como seus dedos tremiam. Ele se lançou à vulnerabilidade. Eu não estou aqui para julgá-la. Eu só quero entender. O que aconteceu? Por que você me deixou? Ela hesitou, como se cada letra pesasse mais que o mundo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não foi escolha. Eu lutei, Daniel. Lutei muito, mas às vezes a vida é mais complicada do que podemos imaginar. O eco da sinceridade dela começou a derreter um pouco dos muros que ele mesmo havia construído. A voz trêmula da mulher trouxe à tona ecos de histórias não contadas. Cada palavra era como um tijolo que caía, revelando uma fundação de dor e amor. A vida no campo é dura. Eu precisei trabalhar para dar sustento aos meus outros filhos. Infelizmente, não consegui cuidar de você da maneira que merecia. Eu não sabia. Daniel sentiu seu peito apertar. A raiva que havia por um abandono iminente começou a se transformar em empatia. Ele percebeu que havia mais na história dela do que uma mãe que lutava para sustentar o que tinha, entregando um filho para o desconhecido na esperança de que ele tivesse uma vida melhor. Eu só quero saber se você se importou, ele murmurou, a vulnerabilidade transparecendo em cada palavra. Eu sempre me importei, Daniel, e eu nunca parei de amar você, ela respondeu com um olhar sombrio. Mas ainda há mais coisas que você precisa saber sobre nós. A tensão quase palpável entre eles agora parecia carregada de uma estranha esperança, enquanto a resposta para a última pergunta angustiante estava mais próxima do que ele poderia acreditar. Daniel respirou fundo, preparado para o que viria, mas também apavorado. Que segredos você esconde? Ele se perguntou, a voz mal saindo pela garganta. A única certeza que tinha era de que sua vida nunca mais seria a mesma após aquela conversa. Ela hesitou novamente, seus olhos se perdendo no horizonte, como se buscasse a coragem para revelar a verdade que poderia devastar ou libertar. E antes que pudesse responder, um barulho vindo do fundo da casa interrompeu o momento. A sensação de que algo grande estava prestes a ser revelado deixou Daniel em um estado de expectativa inquieta. O que mais ele descobriria naquele dia? Daniel sentiu seu coração acelerar com o barulho. Uma batida vinda da cozinha, o ruído de alguma coisa caindo. Enquanto a mulher à sua frente parecia congelada, a tensão no ar se intensificou. Seria um sinal? Algo estava prestes a mudar. Ele não sabia se deveria se mover, se aproximar ou ficar exatamente onde estava, preso naquela montanha-russa de emoções. Eu volto já, disse ela, quase se desculpando, e Daniel acenou, incapaz de pronunciar uma única palavra. Sua mente estava um turbilhão. Ele respirou fundo, preenchendo os pulmões com ar e preparando-se para a verdade que tanto desejava ouvir. Ela saiu e o silêncio tomou conta mais uma vez. O som de outros passos e murmúrios crescia, como se o mundo do lado de fora quisesse entrar naquelas paredes e se misturar à sua revelação. Daniel percebeu que a sensação de estar ali, rodeada pela história da mãe, era ao mesmo tempo assustadora e revigorante. Um nó se formou em sua garganta. Não era apenas uma mulher à sua frente. Era a fonte do passado dele, uma parte vital de quem ele era e, possivelmente, a chave do futuro. Depois de alguns minutos que pareceram eternos, a mulher voltou, agora com um olhar diferente, mais determinado. Ele percebeu que algo havia mudado, um brilho nos olhos, como se a decisão finalmente houvesse sido tomada. Ele sabia que a conversa que estava prestes a acontecer poderia ser decisiva. Eu preciso que você esteja preparado para o que vou contar, começou ela, a voz já sem tremores. A verdade, a nossa verdade, não é simples. Daniel inclinou-se para a frente, histericamente ansioso. Diga-me, por favor. Sua voz saiu mais firme do que esperava, decidida. Você tem irmãos, Daniel.
Ela revelou, e as palavras, como flechas, atingiram seu coração diretamente. 3 irmãos, mais velhos e mais novos. Eu sempre quis que vocês estivessem juntos algum dia. O choque tomou conta dele. Irmãos? Nunca na sua vida ele havia imaginado tal coisa. Um turbilhão de perguntas invadiu sua mente. Por que ele não soubera? Como ela pôde ocultar tudo isso? Mas por que, mãe? Por que nunca me procurou? Isso é tudo tão confuso. Ela fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse compilando cada dado em uma tempestade. Eu não tinha condições, Daniel. Quando você nasceu, a vida tomou um rumo que eu nunca esperei. Eu me vi perdida, e a única coisa que poderia fazer era deixar você com quem pudesse cuidar melhor. Mas os outros, eles ficaram comigo, e a vida seguiu. As lágrimas agora escorriam livremente por suas bochechas. Daniel queria tocar o entendimento que começava a surgir. Havia uma história mais profunda, e por trás de cada decisão dolorosa havia amor. Ele não sabia como sentir. Indignação, empatia, amor, tudo ao mesmo tempo. O som de uma porta abrindo ao fundo interrompeu novamente. Daniel virou a cabeça inseguro e viu uma silhueta se aproximando. Mãe, quem está aí? Não pôde evitar perguntar. Ela parecia nervosa. São eles, sussurrou ela, com a voz entrecortada. Daniel sentiu a adrenalina subir. O que ele faria agora? Sua vida mudaria mais uma vez naquela fração de segundo? Ele se preparou mentalmente, e seus olhos brilhavam com a mesma intensidade da expectativa. Mas antes que pudesse perguntar mais, as sombras na porta se tornaram formas. Ele viu rostos familiares o observando, iguais e diferentes ao mesmo tempo. Era ali que a história dele começava. Mas, por outro lado, a resposta para a pergunta que guardava estava mais próxima do que nunca. Quem eram essas pessoas que poderiam mudar tudo? Ele respirou fundo, ciente de que aquele momento poderia ser o divisor de águas que sua vida tanto precisava. O silêncio que tomou conta da sala parecia um peso intransponível. Daniel olhou para os rostos que apareciam na porta, cada um carregando uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele se sentiu pequeno, como se o tempo tivesse parado em um quadro capturado pelas sombras. A mulher que trouxe essa revelação foi a primeira a quebrar o encantamento. Vão, fiquem à vontade. Ele é seu irmão, ela declarou, com uma voz que misturava fragilidade e força. A apresentação parecia uma dança lenta. Um dos homens deu um passo à frente, seu olhar penetrante e intenso. Tinha a mesma expressão inquieta que Daniel reconhecia como um reflexo interior, um misto de ansiedade e expectativa. Oi, sou Lucas. Ele estendeu a mão e a saudação soou como um eco de algo que nunca aconteceu, mas que sempre deveria ter acontecido. Daniel hesitou, a mão balançando no ar por alguns instantes antes de finalmente aceitar o cumprimento. O toque foi firme, quase eletrizante, como se um laço invisível estivesse sendo amarrado entre eles. E eu sou a Alice, uma mulher se adiantou. Uma presença radiante, com um sorriso ligeiramente nervoso. Ela se parecia com a mãe, mas havia algo dela que trouxera uma sensação inegável de familiaridade. Daniel sorriu de volta, embora sua mente estivesse em uma batalha interna, tentando entender todo aquele cenário surreal. Ela também estendeu a mão, e Daniel percebeu que aquele gesto simples formava uma ponte. Naquele momento, o espaço entre eles começou a desmoronar, e um fio invisível parecia conectá-los, mesmo carregando toda a carga de incertezas. Então, você é mesmo nosso irmão? Perguntou uma voz mais grave. Um homem de cabelo escuro e olhos profundos estava parado na porta. Sua expressão era uma mistura de ceticismo e curiosidade. É difícil acreditar. Eu também não esperava por isso, disse Daniel, interrompendo a dúvida no ar. Ele olhou nos olhos de cada um deles, tentando decifrar o que aquele encontro significava. Era como olhar para um espelho quebrado, onde cada fragmento revelava uma parte dele que ele não conhecia. Mas, e vocês? O que aconteceu com vocês? A mãe de Daniel, ainda na sombra da conversa, respirou fundo. Eu prometi que um dia você conheceria seus irmãos, mas nunca soube como seria o momento. Pelo menos agora, vocês têm a chance de se conectarem. Um silêncio pesado se instalou, e Daniel se perguntou como aquelas histórias não contadas poderiam se entrelaçar.
Ele tinha tantas perguntas. Por que não viveram juntos? Como seriam as vidas deles? Mas antes que pudesse ordenar seus pensamentos, Lucas se aproximou, seu olhar determinado. Escuta, Daniel, não conhecemos você, mas isso não muda o que somos. Queremos que você faça parte da nossa vida. As palavras dele reverberaram em Daniel, trazendo um calor inesperado. A ideia de pertencimento balançou seu coração, que até então estava vazio e faminto por conexão. Precisamos conversar mais, murmurou Daniel, sentindo um impulso quase primal de se aproximar mais deles. O medo de não ser aceito lutava contra a esperança de que aquele fosse o início de algo novo e belo. A conversa fluiu, e entre risadas nervosas e silenciosos olhares carregados de significado, Daniel percebeu que o vazio que existia era apenas um espaço a ser preenchido. Historicamente separados, agora estavam juntos, sintonizados ao som da descoberta de um novo capítulo. Mas quando Daniel se preparava para perguntar sobre seu pai, uma batida estruendosa na porta fez com que todos se virassem repentinamente. Um sentimento de pavor uniu os quatro na sala. Daniel não sabia o que esperar. Enquanto ele olhava para aqueles rostos conhecidos e estranhos a um só tempo, o que mais poderia estar prestes a ser revelado? O estrondo da batida reverberou pela sala como um trovão, quebrando a atmosfera frágil que acabara de se formar. Daniel sentiu seu coração acelerar, cada batida ressoando contra as paredes de seu peito. O alívio que veio com a conexão repentina com os irmãos agora era substituído por uma onda de incertezas. "Quem está aí?" Lucas perguntou, sua voz mais firme do que Daniel esperava. Um toque de bravura contra o medo palpável. O silêncio se estendeu, e por um momento parecia que o mundo havia parado de girar. Os rostos de sua mãe e de Alice estavam tingidos de preocupação, enquanto a tensão entre eles se intensificava. A batida se repetiu, desta vez mais forte, como um chamado insistente. "Talvez devêssemos abrir", sugeriu Alice em um sussurro, a ansiedade misturada à determinação em sua voz. "Tá tudo bem, não se preocupem." Daniel tentou acalmar os ânimos, mesmo sem acreditar muito em suas próprias palavras. Ele respirou fundo, sentindo que, apesar da urgência da situação, havia força em algo que tinha acabado de descobrir. Uma família que, estranhamente, já sentia como parte dele. "Vamos lá", disse Lucas, avançando em direção à porta. O olhar decidido dele trouxe um fio de coragem. "Seja o que for, não podemos deixar isso nos amedrontar. Somos juntos agora." A mãe de Daniel observava, sua expressão indecifrável. Ele poderia vê-la lutando contra o desejo de protegê-los, mas também se rendendo à necessidade deles de enfrentar o desconhecido juntos. Daniel se juntou a Lucas e, com um gesto, eles abriram a porta. O que estava do outro lado os surpreendeu. Um homem alto e esguio, desconhecido, em pé diante deles, com uma expressão fria e intensa, como se carregasse o peso de segredos inconfessáveis. Ele parecia desconfortável, mas a determinação em seus olhos não deixava dúvidas. Ele estava ali por uma razão. "Daniel", o homem começou, e o tom da voz parecia familiar. "Precisamos conversar." O coração de Daniel disparou mais uma vez. "Quem é você?" Era um questionamento que misturava incredulidade e urgência. Ele sentia uma nova camada de tensão se formando, como se cada palavra naquele momento pudesse abrir portas para segredos que talvez fossem melhor deixar fechados. "Sou Ricardo." A resposta foi direta e gelada. "Eu sou seu pai." Um silêncio pesado pairou na sala. Daniel ficou paralisado, a revelação se instalando em sua mente como um choque elétrico. Uma parte dele queria se afastar, correr e se esconder. A outra estava fascinada, como se tudo o que ele havia sentido nos últimos minutos fosse apenas o começo de uma tempestade prestes a desabar. Lucas e Alice trocaram olhares, a confusão estampada em seus rostos. O momento que deveria ser de união agora se embrenhava em um emaranhado de emoções contraditórias. Daniel buscou por palavras, mas tudo que conseguiu foi um eco de dúvidas ressoando dentro dele. "Por que você não esteve presente? Por que agora?" A pergunta saiu como um sussurro, mas cheia de um peso que parecia balançar o ar ao seu redor. Ricardo deu um passo à frente, seus olhos fixos em Daniel, como se estivesse tentando ver além da superfície. "Porque eu não tinha escolhas. Mas agora é hora de revelações, e você merece saber a verdade sobre nossa família."
As palavras provocaram um turbilhão em Daniel, e ele sentiu que estava prestes a entrar em um abismo de verdades e dores. Lucas e Alice trocaram olhares, a confusão estampada em seus rostos. O momento que deveria ser de união agora se embrenhava em um emaranhado de emoções contraditórias. Daniel buscou por palavras, mas tudo o que conseguiu foi um eco de dúvidas ressoando dentro dele. Por que você não esteve presente? Por que agora? A pergunta saiu como um sussurro, mas cheia de um peso que parecia balançar o ar ao seu redor. Ricardo deu um passo à frente, seus olhos fixos em Daniel, como se estivesse tentando ver além da superfície. Porque eu não tinha escolhas. Mas agora é hora de revelações, e você merece saber a verdade sobre nossa família. As palavras provocaram um turbilhão em Daniel, e ele sentiu que estava prestes a entrar em um abismo de verdades e dores. Era uma explosão de sentimentos, e a sala começou a girar em torno dele. Daniel sabia que havia um longo caminho pela frente, e tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Ele respirou fundo, preparando-se para o que poderia ser a maior revelação de sua vida. O que mais estava escondido nas sombras de seu passado? Daniel sentiu um frio percorrer a espinha ao ouvir a frase que mudaria sua vida para sempre. A revelação de que aquele homem era seu pai o pegou de surpresa, e sua mente parecia um turbilhão. Pai? Ele repetiu, a palavra soando estranha em seus lábios, como se tentasse se acostumar com um conceito que até então nunca havia passado pela sua cabeça. Ele olhou para Alice, que parecia tão perplexa quanto ele, e para Lucas, que mantinha um semblante sério, a tensão apertando o clima. A sua mãe, por outro lado, parecia ter mergulhado em um mar de lembranças conturbadas. Você não pode simplesmente aparecer assim, retrucou Alice, quebrando o silêncio. Depois de todos esses anos, por que não voltou antes? Ricardo respirou fundo, os olhos ao redor da sala parecendo absorver a desconfiança. Não foi minha escolha, respondeu ele lentamente. As coisas não são tão simples. Daniel tinha a sensação de que o coração estava preso em um nó, lutando para seguir em frente. A cada palavra de Ricardo, mais portas se abriam, mas cada abertura parecia expor um novo buraco negro de mistérios. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Ricardo hesitou, buscando as palavras. Houve um acidente, e depois tudo desmoronou. Eu não podia voltar. Essa verdade foi uma carga tão grande que me afastei para tentar proteger vocês. A revelação fez seu estômago revirar. Proteger? A palavra ressoou em sua mente, e imagens de uma infância com apenas sua mãe vieram à tona. Ele nunca soubera o que realmente aconteceu. Nunca tivera a chance de conhecer o pai, um pai que agora estava diante dele, um estranho que trazia mais perguntas do que certezas. Mas a minha vida, minha infância, tudo isso e você nunca apareceu? A voz de Daniel ficou elevada, não conseguia mais esconder a frustração. O homem à sua frente não era só um pai desconhecido, ele era a essência da ausência, o eco do que nunca foi. Eu entendo sua dor, disse Ricardo, sua voz mais suave, mas ainda ressoando com um peso emocional. Porém, agora eu estou aqui, e quero corrigir isso. Há muito que você não sabe. Lucas olhou para Daniel, os olhos azuis escuros refletindo apoio, e Daniel podia sentir o calor daquela união, o que talvez fosse necessário para enfrentar a tormenta. O que mais você pode nos dizer? Existe algo que possamos entender para que isso faça sentido? Sua voz estava firme, tentava puxar esperança das chamas da dor. Ricardo deu um passo em direção a eles, engolindo em seco. Vocês precisam conhecer a história de nossa família, a verdadeira história. Não é só sobre mim, é sobre vocês, sobre tudo que esperam. Há muito em jogo. Daniel sentiu um aperto no peito. Entre o medo e a curiosidade, ele apenas acenou. As palavras de Ricardo ressoaram, e com isso surgiu uma nova urgência. O que pode ser mais importante do que isso? A expressão de Ricardo endureceu. Um segredo que pode colocar todos vocês em perigo. Existem pessoas que não querem que isso venha à tona. O pânico começou a se misturar à ansiedade. Daniel olhou para Alice e Lucas, buscando conforto em seus rostos, que misturavam preocupação e desconfiança. Ele sabia que estavam se aproximando de algo maior, um nó em sua história que precisava ser desfeito, mas que também trazia perigos. Agora, a sala parecia estar carregada de tensões ocultas.
As palavras de Ricardo flutuavam no ar como uma tempestade prestes a desabar. Você ainda não terminou, Daniel insinuou, desafiando Ricardo a revelar as profundezas do que estava prestes a ser coletivamente desvendado. E enquanto a expectativa crescia, ele se perguntava: até onde estavam dispostos a ir por conhecimentos que poderiam mudar tudo novamente? O olhar de Ricardo fixou-se em Daniel, enquanto uma sombra pareceu cruzar seu rosto. Vocês precisam entender que a história da nossa família não é apenas a minha, é a de vocês também. E o que vou contar pode ser difícil de aceitar. Alice respirou fundo, a raiva diminuindo ao perceber que havia algo mais profundo por trás das palavras resgatadas do pai. O que quer dizer com isso? Que tipo de passado estamos prestes a enfrentar? Há muitos anos, a nossa família estava envolvida em um negócio que não era exatamente legal. Começou Ricardo, sua voz tremendo levemente. Eu me afastei para proteger vocês, mas a verdade é que não conseguiremos escapar para sempre. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Daniel sentiu seu estômago revolver, como se uma tempestade começasse a se formar dentro de si. Negócio ilegal? Do que você está falando? Ricardo hesitou, como se estivesse avaliando o quão longe deveria ir. Meu pai, seu avô, estava ligado a um esquema de corrupção que envolvia pessoas poderosas. Quando ele foi encontrado morto, tudo mudou. Eu soube que precisava sumir, deixar o passado para trás e proteger vocês de um mundo que estava prestes a consumir nossa família. Alice balançou a cabeça, ainda em estado de choque. E você fez isso abandonando a gente? Não sabia que essa era a solução. Lamento profundamente. A voz de Ricardo se quebra. Mas não parecia que eu tinha escolhas. A única maneira de mantê-los seguros era longe de mim. Nunca quis que vocês carregassem esse fardo. Mas isso não justifica o abandono, Daniel exclamou, a dor ressoando em suas palavras. A gente tinha o direito de saber. Você me deixou no escuro. Ricardo suspirou, como se seu coração estivesse pesado. É por isso que estou aqui agora. Precisamos enfrentar isso unidos. Quando muita gente descobre a verdade, eles virão. Atrás de nós. A sala parecia ficar mais fria, o clima denso. Daniel, Alice e Lucas trocavam olhares de preocupação. O que exatamente isso significava para suas vidas? O passado ainda era um fantasma a assombrá-los, mesmo que ele tivesse sido enterrado há tanto tempo. Então, o que você sugere que façamos? Lucas interveio, a voz firme, como um bastião de esperança. Ele parecia perceber o potencial de uma solução, mesmo em meio ao caos. Devemos nos preparar, Ricardo respondeu. Antes que eles venham até nós, tenho algumas informações que podem ajudar. E sim, haverá riscos, mas é o que precisamos fazer. O estômago de Daniel girou, não pela falta de confiança, mas pela incerteza que o cercava. Ele não queria, mas precisava saber mais. O que você sabe? E quem são essas pessoas que estão atrás de nós? Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse se lembrando de algo doloroso. Temos que nos encontrar em um lugar seguro. Não podemos discutir isso aqui. Daniel sentiu um frio na espinha. Eles estavam prestes a entrar em um mundo que não conheciam. O coração pulsava rápido, uma adrenalina pulsante fazendo o sangue em suas veias. Quando e onde? Ele questionou, a ansiedade saltando entre as palavras. Ricardo olhou para a porta e baixou a voz. Vamos nos encontrar amanhã à noite, em um lugar que eu conheço. Mas, por favor, precisam estar prontos. O que virá a seguir pode mudar tudo. Enquanto o pai se afastava, Daniel sentiu um nó na garganta. Naquele momento, ele se deu conta de que nenhuma decisão seria fácil. O passado, com todas suas complexidades, estava voltando, e mais do que nunca, ele e sua família precisavam se unir para enfrentar aquilo que ainda estava por vir. A pergunta ecoava em sua mente. Estavam eles prontos para encarar os fantasmas de um passado tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo? O dia seguinte começou em meio a um misto de ansiedade e tensão. Daniel sentia a pressão como um peso em seu peito, enquanto Alice tentava se distrair arrumando a casa, como se isso pudesse organizar também seus pensamentos. Lucas, por sua vez, não conseguia esconder a inquietude nos olhos.
A ideia de que algo sombrio ameaçava sua família era como uma nuvem escura pairando sobre todos eles. Noite passada foi apenas o começo, Daniel murmurou para si mesmo, olhando pela janela. Era uma tarde ensolarada, um contraste gritante com a turbulência interna que sentia. Se ao menos soubesse o que vem pela frente. Antes que pudesse se perder em pensamentos, seu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de Ricardo. Lembrem-se, cuidado é essencial. Não confiem em ninguém fora da família. O coração de Daniel acelerou ao ler aquelas palavras. Ele pensou nas pessoas que faziam parte de sua vida, amigos, vizinhos. Será que algum deles sabia do passado que o cercava? Mais tarde, quando a noite se aproximava, ele reuniu os irmãos. Um clima de expectativa permeava o ambiente. Precisamos estar atentos e focados. O que meu pai disse importa, começou Daniel, tentando transmitir uma confiança que um pouco lhe faltava. Alice o olhou, com um misto de raiva e compreensão. Se ele realmente fez isso para nos proteger, talvez tenhamos que ouvir o que ele tem a dizer. Mas não podemos deixar de lado o que sentimos. O abandono não se apaga assim. Lucas assentiu, mas antes que pudesse falar, a campainha tocou. Era Ricardo. Seus olhos estavam repletos de preocupação e determinação. É hora. Vamos, precisamos sair, agora. A atmosfera na sala era tensa. Eles seguiram o pai em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Daniel respirou fundo, sabendo que a partir daquele momento nada seria como antes. A mão de Ricardo tremia levemente enquanto dirigia. Chegamos. Apenas lembrem-se, acreditem uns nos outros. Isso é crucial. Eles pararam em um antigo armazém à beira da estrada, uma estrutura imponente e abandonada. Os rostos de Daniel e seus irmãos se tornaram mais sérios. Aqui? Alice perguntou, com uma nota de desconfiança na voz. É o lugar mais seguro que encontrei. Aqui poderemos falar sem medo de sermos ouvidos, respondeu Ricardo, enquanto saiu do carro. Dentro do armazém, a atmosfera estava pesada com o cheiro de madeira envelhecida e umidade. As sombras dançavam sob a luz fraca de uma lâmpada pendente. E agora? Daniel questionou, o eco da sua voz reverberando no espaço vazio. Ricardo fez uma pausa, sua expressão atormentada. Eu obtive informações sobre aqueles que estão atrás de nós. Eles não são apenas pessoas envolvidas em corrupção. Alguns são muito mais perigosos. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. As palavras do pai ecoaram na mente de Daniel. O passado não era apenas um fardo, era uma sombra ameaçadora que agora estava mais próxima do que nunca. Como vamos fazer isso? A pergunta saiu espontaneamente, refletindo o desespero que gripava seus pensamentos. Eles têm aliados entre nós, Ricardo disse, olhando nos olhos de cada filho, como se tentasse transmitir a gravidade da situação. Por isso, precisamos agir rápido e, mais importante, precisamos de um plano. O silêncio tomou conta do armazém, enquanto cada um considerava as implicações do que estavam prestes a enfrentar. O peso da verdade se tornava cada vez mais insuportável. Será que eram realmente fortes o suficiente para enfrentar o que estava por vir? O som de um veículo se aproximando interrompeu o tenso silêncio. Daniel sentiu o coração disparar de novo. O que foi isso? Ele sussurrou com uma mistura de medo e adrenalina. Ricardo olhou pela janela, seu rosto se tornando ainda mais pálido. Acho que não estamos sozinhos nesta noite. Naquela sucessão de eventos, cada segundo parecia durar uma eternidade. O que acontecerá a seguir? Eles estariam preparados para o confronto iminente que os aguardava nas sombras? O chão do armazém parecia vibrar com a pressão do momento. Daniel segurou a respiração, sentindo a adrenalina tomar conta de seu corpo. A movimentação do veículo lá fora era como um sinal de alerta. "Pai, o que faremos?" perguntou Alice. O desespero à espreita em sua voz, enquanto seus olhos se desviavam para a porta, como se visse o perigo já se aproximando. Ricardo respirou fundo, pressionando os lábios juntos. Precisamos encontrar um lugar seguro dentro do armazém. Rápido! Ele tomou a dianteira, conduzindo os filhos por um corredor escuro que levava a uma área mais profunda do edifício. As sombras pareciam se esticar e se contorcer ao seu redor, moldando um espaço mágico e aterrorizante ao mesmo tempo. Lucas seguia logo atrás, seus olhos arregalados.
e Daniel sempre voltava a olhar para trás, como se esperasse ver alguma figura emergindo da escuridão. "O que eles querem de nós?" Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. "Respostas, e talvez mais", Ricardo respondeu, sua expressão um misto de preocupação e determinação. Ao chegarem a um pequeno cômodo nos fundos, o pai fechou a porta com cuidado, o som ecoando como um eco distante de um tronco caindo. A verdade é que eles não vão parar até que consigam o que querem. Precisamos entender como nos proteger, como agir. O ambiente estava em silêncio absoluto, quebrado apenas pela respiração ofegante deles. A luz baixa realçava as expressões de medo e coragem. E se alguém da família estiver envolvido, alguém perto de nós, como um amigo ou vizinho? Alice questionou, a ideia de traição percorrendo seu ser. Daniel se lembrou do olhar enigmático de alguns conhecidos, das conversas que pareciam mais profundas do que o trivial. E se um deles souber de nosso encontro aqui, se estiverem a espreitar? Sua mente começava a traçar possibilidades sombrias. Ricardo se aproximou, seu olhar fixo nos filhos. "Não vamos deixar que isso nos detenha. Precisamos agir unidos." Ele se virou para uma velha mesa, coberta de poeira, e começou a jogar objetos de lado, revelando papéis amarelados. "Aqui, encontrei informações sobre as pessoas que estão atrás de nós. Precisamos estudá-las. Nossos passos têm que ser precisos." Enquanto as luzes oscilavam, Daniel começou a folhear os papéis. O coração batia em seu peito. Nomes e rostos conhecidos estavam ali, misturados a outros que ele nunca tinha ouvido antes. "É isso que você encontrou?" Lucas perguntou, indignado, a incredulidade transparecendo em sua voz. "Eles podem estar em nossa casa e não percebemos?" Ricardo assentiu, apanhando um desses papéis. "Sim, e não só isso. Eles têm contatos, pessoas que podem se fazer passar por amigos, aliados. Não dá para confiar em ninguém." O chão do armazém tremeu levemente novamente, mas dessa vez não era apenas a ansiedade. Era um sinal de que algo mais estava prestes a acontecer. A porta do armazém rangeu e um som de passos pesados se aproximou. Os três olharam para o pai, suas expressões agora completamente assustadas. "Fiquem aqui", disse Ricardo em um murmúrio, antes de se mover em direção à porta. "Pai, não!" Daniel quase gritou, mas a advertência ficou presa na garganta. Ricardo olhou por cima do ombro, seus olhos transmitindo uma mistura de amor e preocupação. "Confie em mim, eu vou verificar." No exato momento em que ele se afastou, a porta foi empurrada com força, fazendo com que um estalo ecoasse pelo armazém. Daniel saltou para a frente, o medo consumindo-o. O que os aguardava do outro lado? Antes que pudessem raciocinar, a silhueta de um homem apareceu, uma figura robusta e sombria. "Ricardo, você deveria ter ficado em casa." A voz é profunda e ameaçadora. As palavras pairaram no ar, carregadas de tensão. Cada um deles sabia que a situação havia se tornado explosiva de uma hora para outra. Mas o que aquela figura queria? Era uma dúvida que pesava, e com ela surgia um novo medo. O que aconteceria com eles ali, dentro daquelas paredes antigas e cheias de segredos? O coração de Daniel batia descompassado, enquanto encarava a figura imponente à porta. Ele queria correr, se esconder atrás das sombras, mas sabia que esse não era o caminho. A tensão no ar era palpável, como se cada instante estivesse preparado para estourar em uma tempestade de revelações e perigos. "Ricardo, você não entende. O tempo está se esgotando." O intruso ameaçou, seus olhos brilhando intensamente. Daniel não podia ver seu rosto, mas a voz carregava uma certeza sombria. No fundo, soube que aquele homem não estava sozinho. Veio para cobrar um preço, e a família que ele acabava de redescobrir estava em jogo. "Quem é você?" Daniel questionou, tentando evitar o tremor em sua voz. Alice e Lucas se posicionaram ao seu lado, formando uma barreira silenciosa, um pacto de proteção e unidade. "Um amigo e um inimigo", respondeu o homem, seu sorriso sardônico cortando a atmosfera tensa. "Ricardo, seus segredos estão prestes a vir à tona. Não pense que você pode escapar do que fez."
Ricardo, agora definido, assumiu uma postura de defesa. Deixa eles fora disso, não tem nada a ver com isso. Daniel sentiu uma mistura de choque e indignação. Que segredos? O que havia de tão terrível? As palavras do pai começavam a fazer sentido agora. O passado voltava para assombrá-los, e ele, apenas um espectador, assistia à peça de um destino que não escolheu. O homem deu um passo à frente, rompendo o espaço que os separava. Mas você não se esconde mais, não é? A verdade vem à tona, e todos pagarão o preço. Você não tem autoridade aqui, Daniel disparou, tomando coragem. Algo dentro dele estava mudando. Não era apenas medo, mas uma necessidade de lutar por sua nova família, por aqueles que finalmente sentia que pertenciam. Ah, garoto, você acha que não entende o que está em jogo? O homem dirigiu a atenção a Daniel, um brilho maligno nos olhos. Seu avô fez inimigos poderosos e sua própria vida está em perigo. Se eu fosse você, ficava calado. Ricardo girou sobre os calcanhares, sua expressão revelando a fragilidade que havia lutado para manter oculta. Basta, eu não vou deixar que você ameace minha família. O que deseja? Você sabe muito bem o que quero. O homem gesticulou, um toque de desprezo nos olhos. O que está escondido? Quem é você realmente e qual seu envolvimento com tudo isso? O silêncio pairou pela sala enquanto Daniel e seus irmãos escaneavam as expressões de seu pai. Cada palavra cortava como uma lâmina. O clima estava carregado e ele não sabia como se sentir. Era esse o legado que havia herdado? Segredos e mentiras? Eu não sou mais parte daquela vida, Ricardo disse, sua voz agora firme. Eu vou protegê-los, farão o que for preciso. Mas o homem sorriu. Proteger é bem fácil dizer, não é? Mas refletindo sobre o que você abandonou, as coisas estão para mudar. Os antigos aliados talvez não aceitem essa sua nova vida com facilidade. A insegurança envolveu Daniel como uma bruma densa. A revelação da traição e da corrupção até então escondidas do pai não despertava apenas medo, mas também um impulso feroz de não deixar que os erros do passado afetassem seu futuro. Não, isso não vai acontecer. Daniel se manifestou de novo, com a voz mais firme do que jamais imaginara. Vocês não têm domínio sobre a gente, estamos juntos agora. Lucas e Alicia sentiram, um semblante decidido iluminando seus rostos. A união deles estava se solidificando, e a força que emergia ali era poderosa, como um sopro de vida em meio ao caos. Você realmente acredita que isso pode mudar algo? O homem riu, desdenhando. Ainda assim, você, Ricardo, tem que entender. Não escolher é uma escolha. E aqueles que escondem o que são sempre devem arcar com as consequências. A tensão aumentava a cada segundo, e Daniel sentiu que o tempo se arrastava. Ele olhou para o pai, disponível entre suas emoções, o peso do passado e as promessas de um futuro incerto. Se o que você diz é verdade, então vamos nos preparar. E se tiver que enfrentar o que vier, que seja. Vamos juntos, até o fim. Nesse momento, a figura à porta hesitou. Um lampejo de surpresa cruzou seu olhar. Daniel podia sentir que naquele instante algo mudava, uma revelação de força. Havia uma determinação coletiva agora, um pacto silencioso ali forjado. O armazém voltou a silenciar, e a figura sinistra à porta teve que reavaliar. Havia poder nas conexões que ele pensou que poderiam estar interrompidas para sempre. A verdade se movia nas sombras, e a união dos irmãos e do pai estava crescendo. Então, que assim seja, o homem declarou secamente, recuando um passo. Mas não se esqueçam, a escolha de enfrentarem isso juntos tem um custo alto, e eu ainda estarei por perto. Daniel olhou para Ricardo, que agora parecia mais forte do que antes. Estava pronto para a batalha que viria, um novo começo e uma nova luta. O que quer que fizessem, os laços fraternos fortaleciam a determinação. À medida que a escuridão se dispersava ao amanhecer, Daniel soube que a jornada apenas começava. Todos, os segredos, dores e batalhas se entrelaçariam, mas agora, ao lado de sua família, ele poderia encarar o futuro. Vamos juntos, estiveram unidos na certeza. E assim, com o peso do passado começando a se dissipar, a luz da esperança brilhou, acenando um novo caminho diante deles,
Um caminho que prometia não apenas enfrentar as sombras, mas também abraçar a luz de um futuro a ser construído juntos. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal.